Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, super bom dia. Bom, vocês vão ver que é um bom dia meio fora da linha. É 1h23 da manhã. 1h23 da manhã. Credo, 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 credo. Eu tava dormindo agora há pouco. Mas acabou que na noite de ontem a minha mulher fez umas frituras, né, que nos serviu de janta. E aí a gente chega em uma certa idade que a alimentação pesa, né? E aí eu acordei com um mal-estar, uma azia terrível. Então eu tive que levantar que não estava dando, né? Às vezes a gente levanta e melhora e passa. Bom, hoje aí eu decidi falar sobre um tema, proceder uma reflexão muito importante. Uma reflexão que segue conosco nas entrelinhas, segue conosco. Nós seguimos dia a dia procedendo essas mensagens subliminares a todos, ao mundo. Levamos conosco essas mensagens subliminares sem que nós estejamos pensando nelas a todo instante, mas elas nos alicerçam, elas nos são base. E nós, eu, você, qualquer um, segue pela vida caminhando por essas mensagens subliminares e propagando elas para o mundo, que são as nossas verdades. As nossas verdades. Feliz daquele que segue por esse caminho com as suas próprias verdades. Mas esta condição é fruto de muito trabalho, que é esse trabalho que eu proponho a vocês. Questionamento, reflexão, pensar, questionar, né, refletir, certo? Para se encontrar supostas verdades, né? Mas sempre estar disposto a considerar que todas as nossas verdades possam ser flexibilizadas. Todas as nossas verdades não são constantes, elas não são perpétuas, elas não são inflexíveis, né? Desde que percebamos, né, outras novas verdades, né, ou outras novas considerações que alteram as nossas verdades, nós passamos a adotá-las, né? Certo? Isso se chama evolução, isso se chama evoluir. Isto é um comportamento de evolução existencial. É você estar sempre disposto a mudar. Mudar é possível. Mudar tem de fazer parte do perfil do ser humano. Ou seja, sempre que se percebe a oportunidade de evoluir, procedemos então às alterações necessárias para um novo caminhar, novas posturas, novas condutas, novas percepções das verdades existenciais. Esta é uma forma de seguir o caminho, né? Aquele que eu mencionei, feliz daquele que permeia a sua existência através das suas próprias verdades. Na contramão de outros, né, que muitas vezes abraça verdades que lhe são ensinadas, que lhe são impostas,
que lhes são passadas por terceiros, né? E aí você segue por toda a vida abraçado essas verdades de forma inquestionável, de forma imutável, não muda, né? Certo? E esta conduta se percebe muito, me desculpe, não, isso não é uma crítica, é uma constatação, é uma verdade, né? Isso se observa muito no âmbito religioso, né? Aqueles que permeiam a sua vida através da religião, e grande parte deles se abraçam a verdades que lhe foram entregues, pacotinhos prontos, né, com lacinho, com embrulhadinhos, né? Olha, esta daqui é uma verdade para que você deve segui-la por toda a vida. Exemplo que me ocorre de pronto são aqueles dogmas, né? Dogmas religiosos, quer dizer, são preceitos que são imutáveis. E falando isso nesse momento, me vem a lembrança, a imagem da minha querida avó. Ela era da Congregação Cristã do Brasil, né? E uma coisa que me irrita muito, me deixa emputecido, é a igreja em determinados momentos da história, né, disseminar dogmas, certo? E no momento de evolução da sociedade, ela se adapta. Isso é uma sacanagem. E eu vou dar um exemplo muito forte. Bom, primeiro que a minha querida avó, que era esposa de um pastor da congregação, eu não sei se lá se chama pastor, eu não lembro, mas é o mentor, o mestre lá, o chefe, né, da igreja, esposa de pastor, ela aprendeu, ou seja, ensinaram a ela que o único médico, certo, do cristão é Jesus. A medicina era coisa do diabo, acreditam? Né? Essas sacanagens, elas vão ficando esquecidas na história. Mas isso foi uma sacanagem porque quando a minha avó se adoentou, né, ela não tomava os remédios. É lógico, né, que aí ela a doença só progrediu até que ela partiu, né? Ela não tomava os remédios porque a igreja ensinou a ela, lhe entregou uma verdade, que só Jesus era o verdadeiro médico. Eles falavam dessa forma, né? Desta forma. E é lógico que hoje eles mudaram, eles se adaptaram à evolução, não da igreja, mas da sociedade, né? Outro exemplo, televisão, né? Até os anos 2000, tá? Né? Até os anos, eu vou falar com total certeza, até os anos 80, né? 70, 80, né? Médico, o único médico verdadeiro era Jesus, o resto era coisa do demônio, né? Era assim que eles viam, tá? Era assim que eles viam, né? A igreja ensinava, entregava a verdade de que o único médico era Jesus, né? O resto era coisa do demônio. Outra coisa que a igreja também evoluiu, que é uma sacanagem, né? É que televisão era coisa do demônio. Aí eu até concordo, tá? Né? Mas eu nesse meu concordar, a igreja deveria pregar isso até hoje, porque é uma verdade. A televisão enfia dentro da sua casa tudo que não presta, tudo que não presta. Nos dias de hoje, mais do que nunca, tudo que não presta, e mais um pouco, e todo dia mais um pouco, né? Eles conseguem sempre se superar a cada dia, eles vão enfiando dentro da sua casa tudo que não presta. Eu concordo que é coisa do demônio. Mas a igreja, né, se
se adaptando aos novos tempos da sociedade e não do divino, né? Hoje já aceita, até, todos têm o pastor, todos têm televisão dentro de casa, né? Tudo numa boa, né? E isso é uma sacanagem, porque no exemplo anterior, né, quando eles propagavam dentre os seus seguidores que o único médico verdadeiro era Jesus, né? Não discordando, mas a medicina ajuda. Tem uma frase que eu levo para a vida, tá? É uma verdade, né, que eu levo para a vida. Por exemplo, você está num rio de corredeira, né? Hoje há muitos jovens, as escolas estão tão deprimentes que muitos não sabem o que é um rio de corredeira, né? Um rio de corredeira, tá? Para você que não sabe, eu falo isso porque esses dias fui falar essa frase para uma pessoa e ela não sabia ao certo o que era um rio de corredeira. Um rio de corredeira é aquele rio cheio de pedras, né? E a água vai turbulenta em meio às pedras, tá? Isso é um rio de corredeira. Nas curvas, né? Tem quedas d'água, certo? Pequenas quedas d'água maiores são cachoeiras, né? Então, uma frase que eu abracei ela como uma verdade. Eu sou um homem temente a Deus. Eu acredito no poder maior, né? Não sei o que é Deus, não sei. Pode ser uma força, pode ser. Eu acredito, né? Então você imagine, você está no rio de corredeira dentro de uma canoa, tá? Né? E a canoa está indo pelo rio de corredeira. O que você vai fazer? Né? A canoa pode virar a qualquer momento. Você vai rezar, né, para não morrer, né? E aí eu lhe digo o seguinte, que é a regra da vida. Reze para Deus, mas reme para a margem. Reme é pegar o remo e remar, né? Reze para Deus, mas reme para a margem. Ou seja, busque a intervenção divina, mas haja, proceda, faça algo, né? Para que facilite, né, a conquista do que você almeja, tá? Então, certo? A medicina, né, ajuda, é um remo, que é um remo que você tem nos dias de hoje de pegá-lo com os olhos bem abertos, a despeito de quem está lhe orientando sobre esses remos, né? Certo? O tipo de médico que está te orientando, né? Então, existem pessoas, né, como eu mencionei inicialmente, que estão sempre dispostas a rever as suas verdades, né? Como no meu caso, um colecionador de incertezas. Mas dentre as minhas incertezas, eu me agarro a algumas com alguma margem de confiança, tá? Né? E vou questionando, aprendendo, evoluindo. Evolução. Pessoas que estão abraçadas na busca de crescer, de compreender melhor o mundo que te cerca. Esse é um tipo. Tem um outro tipo que é aquele que se abraça e passa por toda a vida, principalmente os religiosos, né? Sem questionar, né? E é interessante, né, que vocês vejam, ainda no âmbito religioso, né, existem diversas versões da Bíblia, né? E todas essas novas versões vem escrito, né? Nova interpretação, nova versão, tem diversos. O próprio protestantismo já é uma ramificação da Bíblia romana, né?
E depois dessa ramificação, diversas outras Bíblias saíram com outras interpretações e percepções dos textos. Isso acontece muito. Você que vai na igreja, às vezes o pastor vai ler uma passagem da Bíblia, né? E a Bíblia que ele tem na mão é diferente da sua. O texto é parecido, mas ele, na Bíblia dele, a versão dele tem outras conotações, né? Então você veja que na própria tradução da Bíblia, né, a Bíblia constantemente está tendo essas alterações. Quer dizer, alguém percebe de forma diferente, ou seja, alguém questiona, né? Certo? Mas aqueles que ouvem, esses não podem questionar, né? Então tem esse tipo de pessoas que se agarram por toda a vida a verdades prontas, a verdades que lhe foram entregues, tá? E eu vou aqui tentar pincelar, né? Por que eu digo tentar? Porque eu vim só com o tema verdade. E vou falar sobre verdades que nós abraçamos para a vida, né? E vindo com esse tema em mente, eu vou me lançar em explanar, né? Em dissertar, em esmiuçar. Eu não tenho nada pronto, tá? Como não é fruto de livro nem de palestra, isso aqui vai nascer do Espírito Santo. Eu vou tentar pincelar mais um tipo. Bom, eu falei de um tipo que busca estar crescendo existencialmente num processo evolutivo. Um outro tipo que prefere se abraçar a verdades prontas. E tem um outro tipo que segue por sua existência cagando para as verdades, não é? Ele tem uma postura existencial contraventora, não é? Uma postura existencial com tendências à psicopatia, né? Ele tem uma postura existencial, embora ele passe desapercebido e conviva em meio à sociedade como um ser normal, né? Mas ele tem verdades que ele não ousa comentar, né? Ele é uma pessoa do mal, tá? E tem muitos, viu? Tem muitos, tá? Quando a gente falou do âmbito religioso, né? Vocês sabem que tem muitos, né? E do âmbito do mal também tem muitos, e muitos desses do mal estão dentro das igrejas, né? Essa coisa de certo que a igreja propaga, divulga, né? Que Deus perdoa tudo e todos, né? Então o cara segue fazendo o mal e vira e mexe, ele vai à igreja para buscar o perdão e volta a fazer o mal. Ele vai só para... Esse do mal que vai à igreja, ele ainda... ele pode ser salvo, ele poderia ser salvo. Porque ele tem ainda, na essência do ser maligno dele, uma necessidade de salvação, né? Mas ele segue no mal, né? Então, eu de pronto, neste momento, eu trago para a nossa reflexão essas três perspectivas diferentes de pessoas que convivem de forma subliminar, abraçados a essas verdades, né?
que é aquilo, a verdade é aquilo que te motiva, é aquilo que te impulsiona, é aquilo que te alicerça, que te dá base, né? As verdades são importantes. Mesmo aqui no primeiro caso que eu comentei, né, que eu, por exemplo, no meu caso, eu sou um colecionador de incertezas, né, que tenho, dentre essas diversas incertezas, tem várias, né, que eu tenho ali um percentual bom, né, de confiança, certo? Que este é um caminho adequado, né, até que surjam novas perspectivas que possam melhorar, lapidar, né, fazer com que eu vá além, né? Todas, agora de âmbito geral, todas as verdades, elas, o que é uma verdade, vamos dizer, o que eu considero, e acredito que a grande maioria, né, não é só uma questão do que eu considero, é a realidade de quando uma verdade ela é merecedora de crédito, ela é merecedora de ser seguida adiante e ensinada a outros, né? São aquelas que facilitam não só a sua existência, mas também facilita a existência do próximo, né? Certo? Por exemplo, no âmbito religioso, olha, você pode ser ateu, você pode ser muçulmano, você pode ser o que for, você pode ser um alienígena, né? Mas se você tiver de mudança para o planeta Terra, né, no âmbito religioso, os 10 mandamentos não faz mal a ninguém, né? Sabe, são verdades para a manutenção da sociedade, a manutenção de uma sociedade sadia, né? Não cobiçar a mulher do próximo, não matar, não roubar, né? Ou seja, de outra perspectiva, as verdades elas devem partir desse princípio, do princípio cristão, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, as minhas verdades elas devem me motivar a proceder ações, né, a despeito de mim e dos outros, que eu gostaria que fossem procedidas também a meu respeito, né? Estas verdades elas são saudáveis, essas verdades elas contribuem para o bem-estar social da sociedade, da maioria, né? E todas as verdades sabe, essas são verdades, né, que merecem a nossa percepção da necessidade, né, que elas são necessárias, certo? Todas as verdades que são boas para mim e boas para os demais, né, elas são necessárias para a manutenção e o bem-estar e a felicidade geral da nação e do povo, né? Faz bem para mim, faz bem para os outros, faz bem para todo mundo. Essas verdades devem nortear toda a civilização humana, para que possamos todos chegarmos em um local de felicidade comum, né? Tá? Então, se vocês não estavam compreendendo qual seria o sentido da abordagem a despeito das verdades que abraçamos, né, este é o sentido, tá? Este é o sentido de, certo, podermos nos tornarmos seres humanos melhores, né, e propagando o bem aos demais. Tá bom? Então nós temos esses 3 tipos que eu pincelei agora de pronto, né,
que a gente poderia categorizar na sociedade. Eu acho que se houver algum outro não é de grande expressão, mas esses três, né, que é aquele que busca se lapidar, evoluir, aquele que abraça verdades prontas, entregues, né, sem questioná-las, e aquele que ele é arredio a todas elas, tá? Aquele que a gente pode resumi-lo como sendo do mal, né? Por exemplo, agora eu vou me voltar para mim mesmo, né? A despeito das verdades. Eu não sei se acontece com a maioria das pessoas, mas ao longo da minha jornada eu tive momentos muito felizes existencialmente, né? E eu espero que isso aconteça com todos, né? E seja normal, né? Isso que eu não sei se é normal, eu tenho até dúvida se acontece, né? Se é só comigo, se isso é comum. Eu não ouvi de outros, né? Mas eu espero que seja comum a todos. Na minha jornada houve momentos de felicidade quando eu reconheci algumas próprias verdades. Quando eu percebi uma verdade. Ninguém me falou, ninguém me manipulou, ninguém me sugestionou. E não, isto eu percebi durante a minha jornada. Isto é uma verdade, né? Certo? E eu vou... Vocês podem estar querendo algum exemplo. Eu não vim com nada pronto, né? Mas, por exemplo, uma verdade que eu mesmo percebi, né? Por exemplo, desde a minha juventude, uma vez em minha juventude, eu tinha um amigo, né? Um amigo que a gente saía todo final de semana, e ele tinha uma condição, ele com a família dele, nós éramos jovens, uma condição muito melhor que a minha. Ele já tinha um carro novo, né? O pai dele era advogado, a mãe dele era do lar, tinha uma casa. Na casa dele eu tinha televisão preto e branco, nunca tinha visto uma colorida, e na casa dele, além de ele ter uma televisão colorida, tinha controle remoto. Eu nunca tinha visto isso, né? E ele fazia cursos técnicos enquanto eu estava fazendo supletivo. Quer dizer, o cara estava na vida muito melhor que a minha, né? E era meu amigo. E a gente saía junto, tal, né? Aí teve um dia que eu o visitei com uma notícia muito boa. Eu tinha conseguido um emprego maravilhoso, né? Na Prodesp, empresa de processamento de dados do estado de São Paulo, né? Era uma empresa mista, estatal, né? Certo? Você podia entrar de forma contratada, CLT, mas a empresa era estatal, né? Então era um empregaço. Além do que é um prédio belíssimo, parece que fica no... Não vou chamar de sítio nem chácara. O local é muito bonito, é um prédio muito bonito, tem ônibus, tem todos os benefícios, né? E eu fui contar para ele. Eu percebi na hora que ele não se alegrou. Que ele... legal. Eu vi a inveja. Olha, eu que tinha, vocês que leram, vêm me acompanhando, sabem um pouco da minha história. Eu que tinha uma história tão difícil, ele com uma vida tão tranquila, ele não se alegrou, né? E eu contei esse exemplo porque, né, a verdade que eu percebi sem ninguém me contar. Bom, vale salientar que eu não tive pai nem mãe, né? Então, coisas que para vocês às vezes possa parecer uma informação banal,
Ninguém me falou, eu precisei aprender no dia a dia, né? E então eu descobri que é muito, muito, muito raro. Eu não conheci ninguém. Vou fazer 59 anos agora dia 17, hoje é dia 7 de junho de 2025. Eu vou fazer 59 anos agora e eu não conheci uma pessoa, né, que ficasse verdadeiramente feliz com o sucesso do seu semelhante próximo, né? Dentro do âmbito familiar, de amigos, né? Não conheci. Se vocês tiveram essa felicidade, parabéns, porque no mundo que me cerca, no mundo que eu habitei, é um mundo que eu habito, embora seja o mesmo que o seu, mas eu me refiro a aquilo que eu vejo, aquilo que eu convivo, né, que não é os mesmos lugares que os seus. Tá? Então, de repente, pode ser que você teve uma realidade diferente da minha. Mas nesse meu mundo que eu habito, tá? Né, aqui num bairro afastado, num bairro nos fundos da capital de São Paulo, né, com esse círculo de conhecidos que eu habito, nunca em 59 anos eu percebi alguém que ficasse verdadeiramente feliz com o meu sucesso, certo? Com as minhas conquistas, né? Um outro exemplo disso é que eu, em determinado momento, eu fui morar num bairro muito bom, numa casa muito boa, né? Um lugar de gente rica, mas eu trabalhava de domingo a domingo para manter aquilo, né? Estava tentando pagar, sabe? Nunca teve uma visita que falasse: sua casa é muito gostosa, hein? Puxa vida, parabéns, Eduardo, puxa, que casa gostosa. Ninguém. Eu servia churrascos, né? Não teve ninguém para falar: puxa, Eduardo, seu churrasco estava maravilhoso, né? Eu acho que bom, resumindo, ou eu sou uma pessoa horrível, né? Ou o mundo... Eu não sou horrível, não. É muito difícil, né? Eu que não tenho formação universitária, sabe? Tem muita gente aí que aposta todas as fichas que vai mudar de vida quando tiver o diploma. Só que a capacidade muitas vezes não ajuda, né? E aí a vida não muda. Vai acabar num call center. Então, tem que estudar, gente, tem que estudar, tem que correr atrás. Não adianta só o diploma. Diploma hoje está até fácil. Tem que estudar muito, né? Bom, por fim, eu reconheci esta verdade. E teve várias outras, tá? Teve várias outras que eu não vim preparado, não listei, tá? Mas eu tive ao longo da minha jornada vários momentos de alegria onde eu descobri uma própria verdade. E as próprias verdades, elas são maravilhosas, né? Porque elas são as mais verdades das verdades, porque ninguém te falou, ninguém te ensinou, e você constatou, né? No dia a dia, na vida real, né? Uma observação concreta da natureza humana, né? E principalmente da natureza humana, né? Porque o resto não tem muito o que. O resto é matéria, são coisas, né? Isso aí não tem relação com o que a gente está navegando no momento, né? Mas a despeito da natureza humana, eu tive várias verdades, né? Várias verdades. E confesso que, dada a carência evolutiva da humanidade, né, a grande maioria das verdades não colocam a humanidade no altar, tá? A humanidade tem muito que melhorar,
né? Eu estava comentando outro dia sobre, eu acho até que eu comentei em algum vídeo, né? Que tem muita gente que tem certeza que vai para o paraíso, né? Certo? Certo? Vocês conhecem alguém, ou algum de vocês acredita que está pronto para ir habitar no paraíso? Né? Quantos de vocês que acreditam que estão aptos a habitar no paraíso? Quantos de vocês acreditam que vocês, ao verem um anjo com a asa mais branca que a sua, com a asa mais branca que a sua, né? Quantos de vocês em algum momento não vai questionar: ô Beltrano, por que a asa dele é mais branca que a minha? Eu acho que tão poucos aqui estão prontos para habitar no paraíso. E olha, né, quantos de vocês conseguem imaginar alguém que vocês iriam amar ter como vizinho, por toda a eternidade? A eternidade é sem fim. Por toda a eternidade ter aquela pessoa como vizinho. Quantos de vocês estão prontos? Né? Eu estou dando exemplos que vocês podem dizer: ah, mas isso lá não vai acontecer. Aí vai de fé. Mas se acontecer, quantos de vocês estão preparados? Né? Por que a cor da luz dele... Ah, eu quero azul. O azul é mais bonito que a minha. Né? Quantos de vocês vão aceitar que a luz do outro brilhe mais que a sua? Né? Certo? E por aí vai. Né? Exemplos bobos que eu dei agora, mas né, palpáveis, né, concretos, né? Certo? Que são comuns no nosso dia a dia. Da mesma forma que eu nunca vi alguém que se alegrasse verdadeiramente com o sucesso do outro, né? Eu não consigo imaginar quantos de nós estão prontos a habitar o paraíso. Não conheci, hein? Não conheço. Eu falo essas coisas sem me lembrar de ninguém que eu pudesse, vai para o paraíso, empurrar ele com a certeza de vai para lá que você vai dar certo. Né? Então, as verdades, é muito bom quando a gente percebe na nossa própria vida as nossas próprias verdades, mas ainda essas, né, a gente tem que estar sempre seguindo com a expectativa de que, principalmente quando ela tem uma percepção negativa de algo, né, principalmente que essas possam mudar, que vai ser fantástico, vai ser maravilhoso perceber algo que eu via de forma negativa como algo que agora, numa nova realidade, numa nova verdade, se tornou belo. Né? E as verdades, elas também estão ligadas à nossa índole. É aquilo que nos alicerça, é aquilo que nos motiva. Né? Elas são muito importantes. As suas verdades, estão embasadas naquilo que é bom para você e para o próximo, tanto quanto para você. As verdades, elas são os nossos pilares. As nossas esperanças estão em cima de percepções de verdades. Né? Certo? Eu que sou da turma da busca evolutiva, né? Eu embora não tenha conclusões, conclusões é concluir, é terminar, é fechar a questão. Eu não tenho conclusões a despeito de nenhuma verdade, né? Certo? A não ser de que, né, as verdades são importantes que sejam boas a todos, não só a você, né? Seja para o bem comum, né?
não só para o seu, isso é uma verdade, tá? Porque ela tem um fundo matemático, não é? Certo? Isto é para o bem, para o crescimento evolutivo da sociedade, né? Uma sociedade só vai chegar a níveis de crescimento existencial, né? Não só do âmbito tecnológico, mas estou falando espiritual, né? De essência, de natureza, de beleza, de felicidade comum, né? Ela só vai chegar em níveis maiores se ela estiver sempre evoluindo, né? Para o bem comum, tá? Então, as verdades elas estão sempre, a todo instante. Por exemplo, nesse momento que eu estou falando com você, eu sou motivado por verdades, né? Eu acredito que o que eu possa estar compartilhando pode trazer reflexões, perspectivas e auxiliar o caminho do próximo, né? Então eu sou motivado por esta percepção de verdade. Então as verdades elas norteiam, né, toda a nossa existência de forma subliminar. Nós não pensamos nelas a todo instante, mas são elas que definem o nosso caráter, a nossa índole, a nossa postura, a nossa conduta, o nosso empenho, a nossa essência, né? Independente do que você acredita do âmbito espiritual, se há paraíso, se não há, se essa vida é finita, independente, é necessário que cada um de nós justifique de forma, com qualidade, com alguma beleza, com alguma dignidade, né, a sua própria existência, né? E para você se justificar como um ser que habitou um espaço, que habitou, que se manifestou através de um corpo, né? Para você se justificar, você tem que ter tido em sua essência verdades saudáveis, verdades com alguma dignidade existencial, né, a todos e a você. Caso contrário, você vai mais para aquela turminha do mal, tá? Que quando morre, todo mundo, oh, glória a Deus, oh, bicho ruim, o tropeço existencial, sabe, fecha o caixão, enterra logo essa bomba aí, né? Sabe? Ou você vai para essa turminha do mal, certo? Que em sua existência se assemelhava muito a um excremento, né? Onde os desinformados resvalam, às vezes pisam, se lameiam, né, na excrescência desses seres que ocupam espaço apenas para estragar, né? Vocês entenderam. Então é isso. Eu achei importante a gente dar uma pausa. Quem me acompanhou, se alguém me assistiu até o final, né? Dar uma pausa para considerar essa questão que a gente convive com ela de forma implícita, né? E a gente expressa elas a todo instante, elas estão nas entrelinhas dos meus ímpetos, das minhas ações, que são as verdades que me motivam. A cada um de nós, esta é uma verdade, né? Que as suas verdades, que as suas convicções são aquilo que te motiva e aquilo que te conduz também a resultados existenciais, né? Certo? Então,
foi importante a gente fazer esta pausa para considerar essa questão tão importante existencial. Concluir o tema verdade. Eu vou só fazer mais um adendo, né? Meus amigos, meus irmãos, meus parceiros de viagem, sempre no início dos vídeos, é cansativo isso, sabe? Eu sinto a necessidade de fazer uma introdução, expondo o porquê de existir esse vídeo, o porquê qual é a minha intenção, o que me move, certo? As minhas razões, né? Certo? E cada vez isso vai aumentando, porque eu percebo assim, uma nova percepção de que é importante informar também a despeito disso, para que as pessoas tenham noção da transparência, da honestidade, do amor ao próximo, de que eu estou me propondo, né? Sem interesse nenhum, sabe? É só compartilhar, né? E é uma introdução que vez ou outra eu percebo mais uma questão importante. Por exemplo, eu percebi esses dias que talvez eu devesse também introduzir na minha introdução, na minha abordagem que eu trago a vocês, né, que eu me lanço a esses vídeos com profunda humildade, total ausência de ego. Não quero ser aclamado, não estou aqui para ser aplaudido, não estou buscando seguidores, né? Não estou, certo? Eu estou apenas compartilhando algo que eu percebi em minha existência, que eu percebi com importância e dado a minha questão de que eu morri e voltei, eu morri, cara, caraca, eu morri, porra, né? Assim, de uma forma besta, eu nem percebi, eu apaguei do nada, nem percebi. Então eu sei que a minha partida pode ser a qualquer momento. Então eu me propus a fazer esses vídeos com a intenção de deixar o melhor de mim, e que Deus me abençoe, de que o melhor que eu vi em mim possa servir para alguém, né? Que eu não esteja padecendo de loucura e insanidade. Então eu estou compartilhando, mas é complicado, né? Eu queria deixar isso sempre muito claro, né, para todos que vão eventualmente adentrar num vídeo meu, né, que tivessem essa percepção de humildade. Eu não quero nada seu, sabe? Olha, eu não quero nada seu, eu guardei isso comigo, né? E talvez eu morra a qualquer momento, talvez não te sirva para nada, mas isso para mim foi tão útil que eu quero oferecer para você, né? É isso que eu estou fazendo em cada um desses vídeos. Então, longe de imaginar que eu tenho razão em tudo que eu falo, longe de imaginar que eu sou um iluminado, longe eu tive um amigo, um senhor de idade, que eu fui visitá-lo, né? Eu tinha amor por ele, apreço, muito carinho, e eu fui visitá-lo. E ele me mostrou a caixa de ferramenta dele, e ele ficava, Eduardo, pode levar, por conta da idade, né? Oh, toma, pode levar, né? Isso aqui vai te servir, toma. Então eu estou fazendo isso nos meus vídeos, sabe? Né? Uma vez que eu morri, e hoje eu tenho uma máquina aqui que me faz funcionar, e eu só estou falando com vocês porque me enfiaram uma máquina a tempo, quase que o tempo extrapola, eu podia estar aqui assim. Talvez eu tivesse mais seguidores. Né? Mas eu estou fazendo isso, olha, eu tenho isso daqui
que eu trouxe comigo e me ajudou no meu caminho, me ajudou na minha viagem, né? Talvez não te sirva para nada, talvez eu devesse jogar fora, talvez seja de completa inutilidade, né? Mas se você achar que pode lhe ser útil, por favor, eu te ofereço com carinho e obrigado por aceitar. Então meu vídeo é isso, tá bom? É só um ser humano comum, sem nenhuma expressão na humanidade, que passou lutando para sobreviver, passou os seus infernos, as suas dificuldades, e hoje, confuso, sem perceber o sentido real da vida, né? Abre as suas gavetas, os seus armários existenciais e fala: toma, eu guardei isso aqui, será que serve para você? Você quer? Tá bom? Deus nos abençoe, Deus os abençoe. Repense as suas verdades, né? Não abrace elas como se fossem imutáveis. Se permita perceber novas realidades e sempre buscando crescer, evoluir e se tornar alguém melhor para você e para os demais. Muito obrigado. Deus os abençoe. Valeu. Tchau, tchau.